você acha que é essa parada, mano? Tipo assim, tem gente que fala que é mentalidade, que existe uma mentalidade que faz você ganhar dinheiro, um conhecimento. Por que tirando os problemas que a gente já sabe, problemas sociais e tudo mais, por que tanta gente não tem e poucas pessoas conseguem ganhar uma grana assim? Qual que é a fita, na sua opinião, assim? Cara, é muito louco isso, né? Porque a gente vê que realmente você ganhando acima de 5 mil reais, em tese, você já tá entre os mais ricos do Brasil, Sim. né? Eu acredito que isso aconteça por diversos fatores. Primeiro, que a gente vê de fato, né, um distanciamento muito grande desde a sua geração de emprego e qualificação de emprego de cada um. Então, para a gente começar a ter um salário maior, né, antes de a gente falar de empreendedorismo ou algo do tipo, indo ali para a linha, se alguém for trabalhar em alguma empresa, a gente sabe que existem cargos maiores, que demandam uma qualidade maior, um conhecimento maior, e que, obviamente, vai ter uma remuneração maior. Só que a gente vê uma grande dificuldade de quem vem de baixo conseguir acessar esses cargos, esses ambientes. E, na minha opinião, né, um dos fatores predominantes em relação a isso é o pessoal de baixa renda, o pessoal que vem de baixo da quebrada da favela, não ter muita oportunidade de educação de qualidade, né? Então, a gente sabe que o ensino público não é um dos melhores no Brasil, né? Existe muita coisa para ser resolvida, muita coisa para ser melhorada e que isso vai impactar no futuro, né? Até então, de um estudante que no futuro vai se tornar ali um profissional. E além disso, existem também outras dificuldades que a gente olha até dentro da estrutura familiar. Porque às vezes o moleque que tá ali na quebrada e ele não tem uma família estruturada, né? Às vezes não teve um pai presente, uma mãe presente, tem muitas obrigações logo cedo. Cara, ele não vai pensar muito em estudar. Ele não vai pensar muito em se qualificar. Ele vai pensar em ter uma renda ali no curto prazo, no agora, para poder pelo menos se manter dentro de casa, né? Pagar às vezes um aluguel, comprar um arroz, um feijão, pagar a conta de luz, de água. E para isso, como ele não tem uma qualificação, ele acaba arrumando qualquer, vamos dizer assim, emprego, né, normal, entre aspas, e às vezes começa a receber ali um salário mínimo, que a gente sabe que hoje, né, tá 1.320, se eu não me engano. E, cara, não resolve vida de ninguém, né? A gente vê a inflação nas alturas, a gente vê os preços subindo. Eu postei esses dias no Twitter. Pô, um salário mínimo 1.300 conto, um carro popular 0 km, 90 mil reais. Ficou mais caro agora, né, mano? Aí eu pergunto, como que um carro para a baixa renda não consegue comprar? Né? Vamos arredondar aqui, 90 vezes o salário dessa pessoa. Cara, isso sem considerar um financiamento, um juros e por aí vai, Sim. IPVA, impostos em cima disso. Enquanto na gringa é tipo 5 salários, o cara já compra o já carrinho, consegue né? comprar, entendeu? Então, assim, a gente vê, de fato, esse distanciamento, vamos dizer assim, salarial muito grande, porque, em primeiro lugar, infelizmente, muitas pessoas da quebrada não têm uma educação de qualidade, um conhecimento de qualidade, e isso não é culpa dela, né? Eu gosto de afirmar isso porque muita gente da quebrada sonha em prosperar financeiramente, né? Eu nem tô falando de ter, 10 milhões de reais na conta. Cara, só a pessoa ali ter uma casa, um carro e dar uma boa educação, uma boa qualidade de vida para a família dele, para os filhos deles, isso já é uma grande vitória. E já tá muito além dos brasileiros, Isso, né? já tá, por incrível que pareça, já vai, o básico, o essencial, vamos dizer assim, mano, já vai estar na frente de muita gente. Então esse é o primeiro ponto, né? Tem o segundo lugar, que vem junto com as oportunidades, né? Para quem vem de baixo não tem muita oportunidade. Tem pessoas que acabam usando isso de um modo meio que vitimista, tipo, não tem oportunidade, então não vou fazer nada. Só que eu costumo dizer o seguinte, se a gente não tem oportunidade, a gente começa a criar ela de alguma maneira. E eu não tô falando que vai ser rápido, não tô falando que vai ser fácil, eu tô falando que é possível, né? Assim como eu fiz lá atrás. Então, assim, o moleque da quebrada, cara, ele cresce em um ambiente. Primeiro, já não tem geralmente não tem uma estrutura familiar. Sim. Aí ele vai pra rua. Cara, ele vê um caminho que é tráfico, um caminho que é assaltar, um caminho que é roubar. Quando ele decide arrumar um trabalho, o que eu falei, é um salário baixo, não é, algo que de fato vai ter uma ascensão financeira
dentro da casa dele. E a partir disso ele começa a ver que tem muito mais dificuldade do que oportunidade, né? E eu acredito que para a gente começar a gerar alguma oportunidade, aí vem o terceiro ponto, que é o que você acabou mencionando aqui, que é a questão da mentalidade. Porque eu acho que quando você olha todo esse ambiente e fala assim, cara, eu consigo mais do que isso, não sei como, não sei qual caminho que eu vou trilhar, mas eu acredito que eu tenho capacidade, eu tenho uma ambição de mudar a minha realidade financeira, você vai ir atrás de algum caminho que vai surgir alguma oportunidade durante essa trajetória, assim como surgiu algumas oportunidades na minha. Mas o primeiro ponto é a pessoa tem que se mover e mudar como que ela enxerga o mundo, como que ela enxerga ao redor dela e como que ela vai pensar em relação a isso, né? Então, assim, você olhar pro dinheiro e falar, mano, em vez de eu sair gastando com qualquer coisa, eu posso fazer algo com esse dinheiro aqui. Em vez de eu ir só para um rolê final de semana, cara, por que eu não compro um livro e fico estudando um sábado e saio no domingo? Não quero que a pessoa abra a mão da vida dela só de ficar enfurnada dentro de casa com um livro na mão. Mas entender que alguns sacrifícios no curto prazo ela vai ter que fazer para colher no futuro. E eu acho que é aí que muitas pessoas não conseguem entender essa dinâmica. E eu mesmo não entendi ela atrás e só fui ter uma certa consciência disso, sei lá, depois de 4, 5 anos já trabalhando, né, e eu comecei a estudar sobre educação financeira e investimentos. Então existe uma série de obstáculos, de dificuldade, que o moleque ali da quebrada, a mãe ali da quebrada, a menina ali da quebrada vai acabar enfrentando e que de fato ele, né, a pessoa ali tem que fazer muito mais esforço para superar essas adversidades. Né? Hoje eu vejo alguns discursos na internet de que não prosperou porque não quis. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Existe uma certa parcela que a pessoa tem que querer, isso é fato. Né? Ninguém se move se não querer. Né? Ninguém vai, por exemplo, você fala assim, a pessoa está acima do peso, primeiro ela tem que decidir querer emagrecer. Né? Uma pessoa está endividada, primeiro ela tem que decidir sair dessa dívida. Sim. Então o primeiro passo de fato é dela. Mas aí depois ela vai se deparar com todas essas dificuldades aqui que eu acabei mencionando e ainda assim vai ter que tirar uma força de não sei da onde para superar cada uma delas. E vai ser doloroso e vai ser demorado, ela vai pensar em desistir, mas o tamanho da ambição dela eu acho que vai influenciar muito para ela superar cada obstáculo. Né, assim como eu superei lá atrás. Então, acho que essa distância, né, que foi o início aqui da sua pergunta, salarial, cara, tem uma parcela em cada ponto aqui que eu falei, desde a questão do conhecimento, da questão da oportunidade, da pessoa querer receber mais também, né, mudar a mentalidade, porque eu conheci pessoas que, mano, às vezes tá recebendo ali R$2.000, R$1.500 conto, R$1.300 conto, e a pessoa fala, tá bom, tá ótimo aqui. Ou não acha que pode aumentar, né? Entendeu? Então ela entra num momento ali da vida dela que algumas pessoas falam zona de conforto e tal, mas eu falo mais um status de ser média, né? Medíocre ali. Sim. Não tá abaixo, não tô passando tanta dificuldade, mas também não tenho tanta grana, tô aqui na média no momento de sobrevivência. Né? Não falta e nem sobra. Então, algumas pessoas ficam nesse patamar e se sentem confortáveis. Né? E aí eu falo, eu acredito que cada um tem a capacidade de ter mais. Né? Então, existe uma dificuldade ali que eu acredito que pode ser superada.